tem o planeta Terra, que tem um negócio que é fundamental para a gente viver, que é a atmosfera, mas para a astronomia é terrível. Então, a atmosfera gera aberrações cromáticas, ruídos e tudo. Então, você tem um telescópio em terra, é muito bom, lógico que a gente tem vários, só que você tem que lidar com esse problema. E aí, sempre se teve a ideia, por que não colocar um telescópio no espaço? É uma ideia que é meio básica, né? Se a Terra é problema por causa da atmosfera, vamos pôr no espaço. Lá na década de 70, um cara chamado Spitzer, um grande pesquisador da NASA, ele falou assim, vamos construir um telescópio no espaço. Qual é o problema? É extremamente caro você fazer isso. Com qual objetivo? Melhorar a observação. Então, estudar galáxias distantes, estudar melhor os planetas, estudar melhor as estrelas, estudar tudo, todo o universo. A gente vai estudar muito melhor. Vai estudar no espaço, a gente não tem dia e noite. Então, o telescópio poderia ficar orbitando a Terra e adquirindo dado o tempo todo. Então, tem muita coisa boa. O problema é que é extremamente caro. Para fazer um projeto desse andar, você precisa dar nos Estados Unidos, né? Vamos pegar nos Estados Unidos, a NASA é uma agência governamental e ela precisa de grana, que quem aprova o orçamento da NASA é o Congresso americano. O Congresso americano é formado por deputados que são de vários estados americanos. Então, o que você precisa fazer? Convencer os deputados para aprovar o orçamento para você fazer aquilo que você quer. Só que não adianta você convencer os deputados, porque o deputado responde quem? A população do estado que vota nele. Então você precisa convencer a população. O Spitzer, esse cara aí, o que ele fez? Ele começou a rodar os Estados Unidos com o projeto de um telescópio espacial no bolso, que virou depois o Hubble. O Hubble nasceu assim. Então ele rodava os Estados Unidos e ele ia conseguindo apoio popular. Com isso ele conseguia apoio dos deputados, com isso ele conseguiu verba na NASA para que o telescópio Hubble pudesse ser construído. Isso aí começou ali em 1977. O Hubble só foi ser lançado em 1990. Ele é um telescópio que vê o universo no que a gente chama faixa visível do espectro. Então você tem um espectro eletromagnético que vai lá, ultravioleta, azul, laranja, vermelho, infravermelho, ondas de rádio, raios gama, tal. Isso é o espectro. Por que isso é importante para a astronomia? Porque eu observo um objeto num determinado comprimento de onda, eu vou entender uma parte do objeto. Para eu entender ele por completo, eu teria que observar em todos os comprimentos de onda. Tem determinadas situações, por exemplo, nascimento de estrela, na luz visível eu não consigo ver, porque você tem uma nuvem de poeira. Para a luz visível, aquela nuvem de poeira é uma coisa opaca. Primeiro, por que ele tem esse nome? Porque o nome do Hubble é em homenagem ao Edwin Hubble, grande astrônomo lá da década de 20, o cara que descobriu as galáxias. Então, o primeiro grande objetivo do Hubble era observar o maior número de galáxias possíveis para ver se o que o Edwin Hubble fez realmente estava correto. O Hubble foi o primeiro a ver um buraco negro e comprovar um buraco negro. Descobriu muita coisa no sistema solar, entendeu? Descobriu tempestades em Saturno, tempestades em Urano e Netuno. Ele descobriu um negócio muito legal. Foi a primeira vez que a gente viu galáxias colidindo. Foi o primeiro a ver um efeito muito importante chamado lente gravitacional, um grande aglomerado de galáxias, uma grande concentração de massa, que acaba, com isso, você consegue ampliar o poder do seu telescópio. Você vê coisas que estão muito mais distantes, porque funciona como uma lente, só que usando a gravidade para distorcer a luz. Você acha um aglomerado de galáxia e no aglomerado é cheio de arquinhos assim, ó. Pega um copo d'água aí na sua casa agora, põe ele na luz. Aquilo lá é que o Hubble que descobriu isso. Ele descobriu que o universo tinha muita galáxia, milhares. Então ele fazia foto de um pedacinho e ali tinha milhares de galáxias. Então o Hubble foi muito importante. Mas logo depois que o Hubble foi lançado, o pessoal começou a pensar num próximo telescópio.
Porque o Hubble, vamos lá, ele vê no ultravioleta, na luz visível e no comecinho do infravermelho. Então ele é limitado nesses comprimentos de onda. Tem coisa que ele não vai ver. Começaram então a pensar num telescópio que seria o complemento do Hubble, para ver principalmente no infravermelho. No infravermelho eu vou conseguir ver dentro de nuvens de poeira e gás. E igual eu falei, as nuvens de poeira e gás são opacas para a luz visível, mas são transparentes para o infravermelho. Então eu vou conseguir estudar muito bem como as estrelas nascem. O universo está em expansão. Quanto mais longe eu vejo coisas no universo, essas coisas estão indo para o vermelho. E quanto mais longe, elas vão para o infravermelho. Então, galáxias muito, muito distantes, só um telescópio no infravermelho é que pode observar. Então, pensaram nisso e criaram um projeto chamado Next Generation Space Telescope. Esse era o nome. Isso aí, o ano é 1996. Esse projeto passou por algumas revisões e aí, ali em 2001, decidiram que 10 metros era muita coisa e fecharam em 6,5 metros. Em 2002, esse nome era muito esquisito, Next Generation Space Telescope. Resolveram renomear esse telescópio. E é aí que deram o nome para ele de James Webb. Então vamos falar quem foi esse James Webb, porque esse James Webb é o nome de uma pessoa. O James Webb foi um cara muito importante na história da NASA. Ele foi o administrador da NASA na época do programa Apollo. Foi sob a administração dele que a gente pousou na Lua. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. The 11 footbeds are only impressed in the surface. Em 2002, o telescópio é renomeado para James Webb. E aí começa a saga do James Webb, que eu tive o prazer de acompanhar toda. Em 2003, o James Webb ele é passado para uma empresa chamada Northrop Grumman. É uma empresa muito importante do setor militar americano. Ela lida também com o setor espacial, ela constrói satélites e tudo. E ela falou assim, eu vou construir o James Webb. E ela começa a construir o James Webb em 2003. E aí começa a construir o James Webb. Ele era um projeto muito, muito complexo. Tudo nele era muito novo. Para atuar no infravermelho, os seus instrumentos têm que estar muito frios. Mas não é friozinho não. É frio a ponto de chegar perto do zero absoluto. Tem um instrumento do James Webb que opera 5 graus acima do zero absoluto. Zero absoluto é menos 273, né? Por quê? Infravermelho é o comprimento de onda, é a radiação térmica que a gente chama. Se você tem um equipamento aqui, uma câmera, a câmera que está me filmando agora, ela está gerando calor. Esse calor aí já ia ferrar todo o dado adquirido pelo James Webb. Então, o equipamento tem que ficar muito frio, tem que ficar em estado criogênico, que a gente chama. Então, tiveram que desenvolver toda uma tecnologia para isso. Para ele ficar tão frio assim, tiveram que fazer um escudo de calor muito poderoso. O escudo de calor do James Webb é uma das coisas que mais deu trabalho na história. São folhas bem fininhas, um material que parece papel alumínio, mas não é, tá? É Kevlar, tem o nome lá dele, até é uma empresa que faz e tal, do tamanho de uma quadra de tênis. E são 5 folhas. Lembrando que essas folhas iriam ser abertas no espaço de forma automática. Então, tudo era muito novo no James Webb. Em 96 ele foi bolado o plano dele. 2003 é que ele vai começar a ser produzido, montado, construído. E aí começa a passar por vários e vários problemas. O James Webb ele teve... Como o projeto era muito caro, era muito complexo, ele passou por várias revisões, ele teve a ponto de ser cancelado várias vezes. Em 2011 foi um momento ali, auge de tudo isso, chegaram a fazer votação para cancelar ou não o James Webb. O problema é que já tinha gasto grana pra caramba. Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! No programa de hoje vamos ver que o lançamento do telescópio espacial James Webb foi adiado
para março de 2019. Notícias não muito boas sobre o telescópio espacial James Webb. Foi definida uma nova data de lançamento. A data de lançamento agora é maio de 2020. E as notícias não são boas. Já vou dar logo de cara aqui para vocês. O James Webb agora vai ser lançado no dia 30 de março de 2021. Absolutamente não haverá lançamento do James Webb em março de 2021. No final, o James Webb custou 10 bi de dólares. Teve problemas muito interessantes, tá? Então, por exemplo, esse escudo de calor, várias vezes quando foram abrir, ele rasgava. Várias vezes. Não foi uma vez só não, foram várias. Vai lá, faz tudo de novo. Mais atraso. Atrasa mais não sei quanto tempo. Uma vez, para fazer esses motorzinhos ligar, tem que ter energia. Ligaram na tomada. Só que ligaram na tomada errada. Queimou os motorzinhos todos. Queimou. Ligou o 110 no 220. Queimou. Entendeu? Pegaram o James Webb uma vez e colocaram ele numa máquina para trepidar, para simular o lançamento dele. Na hora que tiraram ele, tinha um monte de parafuso solto. O que fizeram? Larga a mão, cara. Esse parafuso aí não vai servir para nada. Não caiu nada, deixa aí, deixa quieto. E ele foi passando por tudo isso. Lembra aí, galera? A história dele começa em 96. Ele vai ser lançado em 25 de dezembro de 2021, no dia do Natal. Só que não foi tão simples assim. Ele foi lançado da Guiana Francesa, a bordo de um foguete europeu chamado Ariane 5, e ele foi produzido lá na Califórnia. Então ele viajou da Califórnia até a Guiana de barco. Quando ele chegou na Guiana, colocaram ele lá no lugar. Quando ele estava lá, preso, soltou uma cinta que prendia ele. Quase que o James Webb, isso foi dias antes dele ser lançado, cara. Quase que dias antes do James Webb ser lançado, ele é destruído. Porque essa fita soltou e o telescópio podia cair. Mas dia 25 de dezembro, no dia do Natal, lá na Guiana Francesa, o James Webb foi lançado finalmente, foi para o espaço. 2, unité, top! 3, 2, 1, ligou, 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 partiu! Partiu! Vai, James Webb! O James Webb, então, ele tem um motor e tudo mais, né? O foguete leva ele até uma certa órbita, só que depois o James Webb tem que viajar. Viajar para onde? O James Webb, por conta do lance do infravermelho, de ficar criogênico e tal, ele não poderia ficar aqui, porque aqui é muito quente ainda para ele. Existem pontos de equilíbrio gravitacional que a gente chama pontos de Lagrange. O que quer dizer esse ponto? Se eu soltar um negócio ali, o objeto não cai nem para o Sol, nem para a Terra, nem para a Lua. Ele fica meio que em equilíbrio naquele ponto. Existem 5 pontos de Lagrange. O James Webb foi levado para um desses pontos, chamado ponto de Lagrange L2. É um ponto de equilíbrio gravitacional entre a Terra e o Sol, só que ele não fica parado. Ele tem que ficar se movimentando para ficar orbitando aquele ponto. Esse ponto fica a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. O James Webb foi lançado dia 21 de dezembro e ele demorou um mês para chegar nesse ponto. Ele foi viajando, ele tem um motor, ele ligou o motor e foi embora, viajando no espaço, sozinho, até chegar nesse ponto. Chegou nesse ponto, ele entrou em órbita desse ponto. Era uma tensão, agora vai dar problema, agora vai dar errado, agora não vai ter como, agora vai ferrar. Para ele poder caber dentro do foguete, ele foi todo dobrado. Então, durante um mês, nessa viagem toda, a gente acompanhou todo o desdobramento do James Webb. Então, ele abriu umas achas e tal. Lembra do escudo de calor? Que eu falei que toda vez que abria aqui na Terra rasgava? Agora a gente abriu no espaço. Se rasgasse, acabou. Era 10 bilhões jogado fora. Cada folhinha dessa que foi aberta, a gente acompanhava praticamente ao vivo. Cada folhinha dessa que era aberta era um momento de tensão, cara.
Ah, agora vai. Bom, abriu. Abriu a terceira, abriu a quarta, abriu. Conseguiram abrir. Depois que abriu, você teve que tensionar ela. Então, tudo isso, era momento. Ah, vai tensionar, vai rasgar. Tensionou, não rasgou. Opa, não rasgou. O espelho do James Webb, o espelho do Hubble, ele tem 2,5 metros e é uma peça de vidro única, de 2,5 metros de diâmetro. O James Webb não, são 18 segmentos que formam o espelho dele de 6,5 metros. O pessoal comemorando, vibrando, parecia final de Copa. Porque abriu o James Webb sem dar problema, porque podia dar vários problemas nisso aí. O pessoal falava que tinha 300 e não sei quantos pontos críticos para dar problema no James Webb, quando ele foi lançado, mas não deu em nenhum. Outra coisa importante, lembra que eu falei que o equipamento tinha que resfriar? Nessa viagem, o equipamento começou a resfriar e a gente acompanhava a temperatura também caindo. Um dos equipamentos dele, que é o instrumento do infravermelho médio, ele tinha que chegar a 5 graus acima do zero absoluto. E ele chegou numa boa também. Então o James Webb demorou 1 mês para chegar lá no ponto de Lagrange. Chegou lá, ele começa a observar? Não começa. Todo o equipamento, quando você manda ele para o espaço, ele passa por uma etapa de comissionamento, que chama. Então, o telescópio, você liga um instrumento, faz uma imagem, depois faz de outro jeito, depois faz para o outro lado, e os técnicos aqui, opa, tá legal, aprovado esse equipamento. Liga o outro, vai fazendo tudo isso. Até que, no dia 12 de julho de 2022, ele vai então fazer a primeira imagem da história do James Webb. E a partir dali ele começou então a trabalhar. Então o James Webb, ele está, olha só, hein? Vamos lembrar da historinha? 1996. Ele começa a trabalhar efetivamente em julho de 2022. Acabou de fazer 2 anos que ele está trabalhando no espaço. O James Webb, ele funciona da seguinte maneira, pessoal. Eu posso observar no James Webb? Até posso. Só que para isso eu tenho que fazer um projeto. Eu tenho que estar ligado a uma universidade, a um centro de pesquisa. Eu escrevo um projeto. Quero observar o planeta Júpiter, por exemplo. Por quê? Ah, porque eu quero estudar lá um tipo de nuvem assim assado para não sei o quê. Eu mando isso para uma instituição. Essa instituição vai receber projetos do mundo inteiro. Aprovou meu projeto entra numa fila. Então o James Webb, ele funciona por projeto. Ele não é um telescópio que está vasculhando o céu sem parar. Ele só observa objetos que são colocados nesses projetos. Quando você escreve o projeto, você tem que falar qual instrumento que você vai usar, qual filtro que você vai usar, por quanto tempo que você vai observar o objeto, tudo isso tem que estar detalhado no projeto. Ele foi lançado com quais objetivos? Estudar um período do universo chamado Era da Reionização. O universo, como a gente sabe, como a gente acha que sabe, vamos dizer assim, ele nasce com o Big Bang. Então você tem muita energia ali, você tem um período que ele cresce muito, altamente energético. De repente ele dá tipo uma morrida. A gente chama de Era das Trevas. Tá? Então ele teve o período inflacionário, depois a Era das Trevas. Depois, as coisas que ficaram aqui nas Eras das Trevas, elas começam a se recombinar. E as estrelas começam a brilhar e as galáxias começam a se formar. Esse período a gente chama de reionização. O universo é reionizado. A gente quer entender o que acontece ali. O problema é que ali está muito longe. Como ali está muito longe, está muito desviado para o vermelho, a ponto de chegar no infravermelho. Então, o principal objetivo do James Webb é
tentar descobrir galáxias nesse período aqui. Nós estamos olhando coisa que aconteceu há mais de 13 bilhões de anos atrás, lá pertinho do início do universo. Esse é um objetivo dele, é entender o início do universo, como que se formaram as primeiras estrelas e as primeiras galáxias do universo. Pela conta que a gente faz com as evidências que a gente tem, esse início do universo aconteceu há 13,8 bilhões de anos atrás. O máximo que a gente pode chegar é onde o James Webb está chegando, que é no comecinho desse período da reionização. Quando o James Webb foi lançado, isso é uma coisa muito legal. Aliás, quando ele começou a trabalhar, ali em julho de 2022, saíram, acho que em uma semana, 4 ou 5 recordes de galáxia mais distante. Porque o que aconteceu? Os projetos, lembra que os projetos que eu falei? Eles começaram a rodar, os resultados começaram a ser entregues e o pessoal começou a publicar. Aqui a galáxia mais distante e tal. Depois foi revisar isso, não era bem assim e tal, não sei o quê. O outro objetivo do James Webb, muito importante, lembra do nascimento das estrelas? Que são as estrelinhas que nascem daquelas nuvens? O Hubble não consegue ver, mas o James Webb consegue ver lá dentro. Então, descobrir ou entender o processo de formação de estrela é um outro grande objetivo do James Webb, e ele está fazendo muitas imagens. James Webb fez muitas imagens de estrelas nascendo, protoestrelas, que é uma fase antes da estrela, e ele está ajudando muito a gente a entender esse processo todo de formação de estrela. Outro objetivo importante do James Webb, entender como as galáxias vivem. Os astrônomos dividem o universo em setores com relação à idade. O iniciozinho do universo a gente chama do amanhecer cósmico. Coisas que estão um pouquinho mais próximas, já passou alguns bilhões de anos, a gente chama do meio-dia cósmico. Cosmic Noon, que eles chamam. E as coisas mais próximas de nós aqui a gente chama de universo próximo, entendeu? Então é assim que a gente divide. O James Webb, ele quer observar galáxias, muitas em todos esses períodos, porque aí nós vamos entender, a gente faz uma timeline da vida da galáxia, como que ela nasce, como que ela vive até chegar ao dia de hoje. Então esse é um outro grande objetivo do James Webb, e já tem muita coisa também, porque os equipamentos dele para fazer imagens são excelentes, cara, e fazem imagens no infravermelho, coisa que a gente não tinha antes. O James Webb, ele não é um substituto do Hubble, mas ele é um complemento do Hubble. O Hubble vê o ultravioleta, visível e o comecinho do infravermelho, e o James Webb completa. A faixa do infravermelho ela é dividida em infravermelho próximo, médio e distante. O James Webb vê o próximo e o médio. Falta o distante. Precisamos de um telescópio para vir aqui agora. E é assim você vai completando o espectro. E é assim que nós vamos entender muito bem tudo que a gente vê. Descobrir uma bioassinatura. O que é isso? O Hubble descobre exoplaneta. Ele descobre um exoplaneta e aquele exoplaneta tem atmosfera. E ele passa para o James Webb. Vai lá estudar James Webb. O que acontece então? Quando um planeta com atmosfera passa na frente de uma estrela, a luz da estrela passa pela atmosfera. E a atmosfera do planeta funciona como um prisma. Ela decompõe a luz da estrela. Só que ela decompõe de acordo com os elementos químicos que estão na atmosfera. E aí, se tiver um elemento químico ali que é produzido por vida, a gente descobriu que tem vida naquele exoplaneta. Então isso é um grande objetivo do James Webb, é descobrir vida em outros planetas, através da bioassinatura. Então é isso que ele está fazendo, tá? Não descobriu ainda, esperamos que ele descubra. Ele não é um descobridor de buraco negro. Mas ele está estudando muito buraco negro, porque ele está descobrindo nessas galáxias distantes que você tem buracos negros ali. E aí você não consegue explicar isso ainda. Porque um buraco negro muito grande dentro de uma galáxia, você precisaria de muito tempo para ele estar ali.
Só que ele está descobrindo buracos negros lá no início do universo. Aí os astrônomos estão tentando bolar aí as ideias do que acontece. Pode ser que esses buracos negros tenham se formado de uma maneira diferente do que a gente pensa. Pode ser que eles nasceram já muito grandes. Porque a ideia de buraco negro é que ele nasce pequenininho e um buraco negro vai batendo com o outro e com isso vai crescendo até chegar nesses grandes. Mas pode ser que esses grandes já nasçam muito grandes, a semente deles já sejam coisas muito grandes e que dão origem a eles. A NASA tem vários telescópios espaciais aí na próxima para lançar. Ela tem um muito legal chamado Nancy Grace Roman, e aqui vale um adendo nesse nome. Nancy Grace Roman, esse nome é o nome de uma mulher. Lembra lá no começo que eu falei do Spitzer? O Spitzer foi o cara que viajou aos Estados Unidos, mas dentro da NASA tinha que ter alguém que bancasse a ideia dele. E tinha. E era essa mulher. A Nancy Grace Roman, ela é conhecida no mundo como a mãe do Hubble. Porque foi ela que dentro da NASA bancou a ideia do Hubble. E agora ela vai ser homenageada num novo telescópio espacial, que talvez seja lançado em 2027, chamado Nancy Grace Roman, em homenagem a ela. Cara, o objetivo dele é meio que complementar os outros. Ele vai ver no ultravioleta e ele vai ver coisas melhores. Ele tem um campo de visão maior. Isso aí é muito bom para ver determinados objetos. Então ele vai fazer vários estudos aí também, mas complementando esses outros dois também, tanto o Hubble como o James Webb, mas ele vai ser mais ligado ao Hubble, porque o Hubble está chegando no fim da vida dele. Então pode ser que ele não trabalhe mais por tanto tempo. Então você tem que ter algum para substituir, talvez seja esse. Tem um outro telescópio muito legal que a NASA vai lançar, que é o Telescópio dos Mundos Habitáveis. Esse telescópio, ele vai jogar uma flor no espaço, como se fosse uma flor. É muito legal a imagem dele. Ele vai jogar uma sonda, essa sonda vai abrir um leque, igualzinho uma flor. Para quê? Ela vai tampar a luz da estrela e esse telescópio vai tentar ver planetas bem pertinho dessas estrelas. Planetas que estejam na zona habitável, igual a Terra está na zona habitável do Sol. E existe o grande sonho dos astrônomos, que é um chamado LUVOIR, que é um grande... O L no começo é de Large. É Large Ultraviolet Optical and Infrared Telescope. Então, seria um telescópio que cobriria todos os comprimentos de onda, ultravioleta, visível e infravermelho, com um espelho gigantesco e da mesma forma do James Webb. Ele seria dobradinho e se desdobraria no espaço. Por isso, quando o James Webb desdobrou sem problema, o pessoal ficou muito feliz, porque esse LUVOIR aí agora faz todo sentido dele existir. A gente sofre efeitos relativísticos? Nós não. Por que não? Porque a gente está dentro da Terra, dentro da atmosfera terrestre. Não estamos se mexendo. A gente vive num sistema newtoniano, que a gente chama. Mas aí vem aquele clássico problema de vestibular, né? Do astronauta viajando muito rápido e daí um gêmeo fica mais velho. Mas aí porque esse astronauta ele foi para o sistema relativístico. Foi pro sistema relativístico. Exato. Porque aí o astronauta, isso aí chama-se paradoxo dos gêmeos. Tá. Foi previsto pelo Einstein. Caralho, o cara fez tudo, velho. Se você pega um astronauta, coloca ele numa nave e ele viaja a, sei lá, 70% da velocidade da luz, o tempo para ele passa diferente. Quando ele voltar, ele tá novo. E o irmão gêmeo dele que ficou aqui tá velho. Mas como que pode se eles são irmãos gêmeos? Entendeu? Entendi, velho. Mas então, entender é diferente do que outra coisa. Compreender. Compreender, velho. É que é muito louco, cara. É muito louco, velho. Relatividade ela é muito louca, cara. Mas ela explica muita coisa, entendeu? O que é um buraco negro? Vem da relatividade também. Vem da relatividade também. Exatamente. Então vamos lá. Buraco negro é o seguinte. As estrelas... Lembra que a gente falou que a estrela tem uma vida, né? Uhum. A estrela ela nasce, ela vive e ela morre. Beleza? As estrelas, a vida da estrela depende da massa dela. De como ela nasce. Então... Como que a gente divide isso? Estrelas que são parecidas com o Sol, que têm a mesma massa do Sol, vamos dizer assim,
e estrelas muito mais massivas que o Sol. Então tem esses dois grupos aqui. As estrelas que têm massa parecida com o Sol, elas vão nascer, viver igual o Sol e vão morrer como uma anã branca, que a gente chama. O que vai acontecer com o Sol? O Sol ele vai começar a crescer, vai virar uma gigante vermelha, vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra, talvez Marte, vai ser tudo engolido pelo Sol. Depois ele vai perder essas camadas de gás aí, porque ele não vai conseguir segurar elas, e vai virar uma estrelinha anã branca, bem pequenininha, super densa e tal. Esse é o fim do Sol. Se você faz essa conta para uma estrela que tem uma vez a massa do Sol, dá a mesma coisa, 2, 3, 4, 5, tudo isso dá a mesma coisa. É o ciclo de vida. É o ciclo de vida. Quando você chega em 8 a 10 vezes a massa do Sol, aí muda. Aí uma estrela já tem muito mais massa. Aí a sequência da vida dela, ela vai virar uma super gigante vermelha e vai chegar um momento em que ela vai... O que acontece dentro da estrela, para explicar para o pessoal, é que está tendo fusão nuclear. Então, o hidrogênio hoje, ele está colidindo e virando hélio. Depois o hélio vai virar carbono, depois oxigênio, nitrogênio, e aí você vai seguindo a tabela periódica toda ali. Tá. O tempo todo, todos os elementos sendo formados. Isso. O Sol, ele vai chegar num determinado elemento ali. Talvez carbono e tal. Tá. É o máximo. Uma estrela que é muito grande, que tem mais que 8 vezes a massa do Sol, ela consegue queimar, entre aspas, até o ferro, que é o elemento mais pesado que tem. Tá, entendi. Quando ela queima o ferro, ela está muito grande, ela não consegue suportar esse peso dela gigantesco. E ela cai sobre ela mesma. Ela colapsa. Colapsa. Tipo o submarino. Sei lá. Isso. Ela colapsa, só que na hora que ela colapsa, quando tá para colapsar totalmente, ela explode. A gente chama isso de supernova. Então, supernova é uma implosão seguida de uma explosão de uma estrela muito grande. Tá. Beleza? Uhum. Até aí? Então, show. Quando essa estrela explodiu, ela não foi destruída totalmente. Sobra um caroço dela. Tá? Agora vamos pegar esse caroço aqui. Se esse caroço tem uma vez a massa do Sol, caroço só agora, tá? A estrela já explodiu. 2 vezes a massa do Sol, ele se comporta de uma maneira. Ele se transforma no que a gente chama de uma estrela de nêutrons. O interior desse caroço, ele vira uma sopa de nêutrons e tal, de átomos, e vira um negócio, entendeu? É um objeto chamado estrela de nêutrons. Que a gente não sabe muito também. Não, sabe até bem. É? Sabe até bem. A gente conhece bem, o pessoal estuda e tudo. Mas rola alguma coisa se tu for lá, assim, tipo, sei lá, alguma deformação louca na matéria, espaço? Não, ela não tem. Não tem. Ela É só essa sopa. É. Tá. Agora, se esse caroço, lembra do caroço lá? Se ele tem mais que 3 vezes a massa do Sol, beleza? O caroço, ele não consegue se suportar e ele colapsa. Tá. Só que ele colapsa totalmente, virando um buraco negro. Então, isso é que é um buraco negro. Tá, mas o que quer dizer isso? Tipo, ele colapsar totalmente ali? A estrela, ou esse caroço que resta, para ele sobreviver, precisa ter um equilíbrio que a gente chama. Tá. A pressão de radiação, que é de dentro para fora, tem que ser igual à gravidade, que é de fora para dentro. Tá, entendi. Quando tá equilibrado, a estrela tá lá. Quando um deles vence, acontece alguma coisa. É tipo como se fosse pressão, literalmente, exatamente. num submarino, numa garrafa. Isso aí. Sei lá. Tá. Quando a pressão de radiação ela é muito pequena e a gravidade vence, você colapsa esse objeto. Entendeu? Uhum. Então aquele caroço, ele colapsa sobre a gravidade. Ou seja, o que quer dizer isso? Toda a massa daquele objeto, ela é comprimida num ponto do espaço onde o volume tende a 0. Tá. Entendeu? Entendi. E aí, existe uma fórmula bem facinha que é de densidade. Densidade é massa sobre volume. Na matemática, se alguma coisa tende a 0, e você não existe divisão por 0, beleza? Sim. Mas existe tender a 0. Se ela tende a 0, a densidade daquele objeto tende ao infinito. Então é isso que acontece. Isso é um buraco negro. Tá, mas aí o que acontece na prática
em volta disso. Porque Isso aí. O que acontece é o seguinte, se a densidade dele tende ao infinito, ele faz uma deformação gigante no espaço-tempo. Lembra lá que tem mesmo as sendo um bolinhas? ponto muito pequeno. Mesmo sendo um ponto, mas é de densidade infinita, cara. Ele fica com uma massa muito superior ao Sol. Muito. Não, muito. Ou Pode ser 3 vezes. 4 vezes. Mas tá. o problema não é a massa. O problema é a densidade. Entendeu? Entendi. Então, o Sol, ele deforma o espaço-tempo de uma certa maneira. Um buraco negro, ele cria, aí que vem o nome, né? Basicamente, é como se ele criasse um rasgo nesse tecido. De tanto que ele deforma, ele cria um rasgo ali. Entendeu? E o que acontece quando a gente consegue ver buracos então negros? vamos lá. Tudo isso que eu expliquei é a origem do buraco negro. Tá. Só que esse buraco negro, lembra que eu falei que ele nasce da morte de uma estrela? A gente chama ele de buraco negro estelar. Então, a gente tem buraco negro que é 5 vezes a massa do Sol, 10 vezes a massa do Sol, 20 vezes a massa do Sol. Aí o pessoal, poxa, mas só isso? É só isso, só que lembre-se que é tudo isso comprimido num volume que tende a 0, tá? Beleza. Quando a gente olha para o centro das galáxias, a gente vê um objeto muito parecido com esse, que é um buraco negro. Só que a gente chama ele de buraco negro supermassivo. Tá. Que ele tem milhões de vezes a massa do Sol. Ou bilhões de vezes a massa do Sol. Entendeu? Aí você vai perguntar, como que a gente sai de um buraco negro pequenininho para esse supermassivo? A gente não sabe ainda muito bem. Mas pode ser que, normalmente, você tem lugares no universo que você tem 2 buracos negros e eles vão e colidem, um choca no outro. Então, se você tem um de 5 vezes a massa do Sol e outro de 5, no final você gera um maior do que de 5. Não é uma soma simples, porque parte disso aí gera o que a gente chama de onda gravitacional, uma sobra de energia, mas gera um de 9 vezes a massa do Sol. Aí você pega um de 9 com outro de 9, vai gerar um de, sei lá, 17. Um 17 com 17 vai gerar um 30 e alguma coisa. E aí eles vão se fundindo e vão crescendo de tamanho. E eles têm a tendência, inclusive, de se encontrarem, vamos dizer, porque eles têm uma gravidade muito forte. E tem muito sistema binário no universo. O que é um sistema binário? Sistema binário que tem 2 estrelas. Entendi. E aí, às vezes, você tem essas situações aí. Isso aí tem bastante. Tá. Então, o que a gente entende hoje é que o buraco negro de massa estelar, ele vira um buraco negro de massa intermediária por essas fusões, que vai ter aí talvez milhares de vezes a massa do Sol. E aí, se você começa a colidir buracos negros com milhares de vezes a massa do Sol, rapidamente você chega num buraco negro de milhões de vezes a massa do Sol. Que daí vira uma galáxia, possivelmente. Não, aí é o que está no centro da galáxia. No centro da galáxia, isso. Que é um buraco negro supermassivo. Mas tem questões muito importantes nisso aí ainda, tá? Porque, por exemplo, quando a gente olha para o universo muito distante, lá perto do Big Bang, a gente vê buracos negros supermassivos. E aí, quando você vai fazer a conta, todo esse caminho que eu falei não bate. Por quê? Porque não dá tempo dele crescer tanto assim. Mas isso não indicaria que a estimativa do tempo de vida do universo... Indica que deve ter algum processo que acelera o crescimento do buraco negro, que é o que os astrônomos estão estudando hoje, entendeu? Pode ser que lá... Lembra que eu falei que o buraco negro nasce de uma estrela, né? Hoje tem uma ideia que lá no início do universo a gente tinha nuvens de gás e poeira gigantescas, do tamanho de uma galáxia. E essas nuvens, elas eram tão massivas que elas colapsaram e formaram buracos negros grandes, entendeu? Entendi. A gente chama isso de buracos negros primordiais. Só que isso ainda não é um negócio definitivo, tá? Tá sendo estudado. Como nada é... Não, algumas coisas é definitivo. Que são um consenso atual, mas nada é definitivo. Nada. Mas é isso aí, é a história do buraco negro. Então você tem buraco negro de massa estelar, que a gente detecta por onda gravitacional, hoje com aqueles instrumentos que a gente tem. Buraco negro de massa intermediária, esse é difícil de detectar,
tem um ou outro candidato que precisa ser confirmado, e os supermassivos, que a gente vê. Tem até foto já no centro da Via Láctea, M87, vários por aí. Aquela foto do buraco negro do Interestelar, assim. Né? Isso, aquilo lá seria um supermassivo. Tá. E você tem também os buracos negros primordiais, que são esses que podem ter nascido de colapsos de grandes nuvens de gás e poeira lá no início do universo. Então seriam esses 4 tipos, vamos dizer, de buracos negros. Como é que é possível a gente observar um buraco negro? Tipo, por que a gente pode? Então, Como é que a luz vem? a O que a luz gente não tá vem. vendo? Tá. A luz não vem. Então, o buraco negro em si, a gente nunca vê ele. Se eu estiver fazendo perguntas sem sentido, também tu me avisa. Pode Tá? perguntar, cara. Porque eu sou leigo, né? Mas... O buraco negro, lembra da velocidade da luz? Uhum. A força gravitacional dele é tão grande que nem a luz consegue escapar dele. Tá. Então a gente não consegue ver o buraco negro. Não consegue, tá? Então, os de massa estelar a gente vê por quê? A gente não vê. Quando 2 buracos negros de massa estelar colidem, eles geram onda gravitacional. Uhum. E a gente detecta a onda gravitacional aqui na Terra. Como a gente simula no computador a onda, a gente sabe que foi 2 buracos negros. É tipo, sei lá, 2 bolas de boliche invisíveis se Exatamente. chocam na areia da praia. Tu não vê elas, mas tu vê a areia em Isso, volta. exatamente Nossa, isso. sim. Exatamente isso. Tá. Quem previu isso? Einstein. Einstein. Filho da... O cara é foda. O cara é foda. Os supermassivos, a gente não vê eles também. Aí você vai falar, como tem foto dele, né? Tá. Então vamos lá. O buraco negro da Via Láctea chama Sagitários A Estrela. Ele fica bem no centro da nossa galáxia. Quando os astrônomos começaram a observar o centro da galáxia, eles começaram a ver estrelas que tinham uma velocidade muito alta mesmo. E aí, beleza. Porque quando você tem uma estrela com uma velocidade muito alta, você consegue calcular a massa do objeto que ela está orbitando. Uhum. Entendeu? Pela velocidade dela, tu calcula. Isso. Tá. Uhum. Quando eles calcularam a massa, chegaram numa massa de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Ou seja, só pode ser um buraco negro. Tá. Entendeu? Tá, entendi. Foi assim que eles descobriram. A gente não viu. Então, A gente não vê tem, o efeito dele. tem um limite de massa que algo pode atingir, que se for muito maior que isso, vai ser um buraco negro. É, porque se você Sempre. não vê, É. você tem... Ó, você olhou aqui no telescópio. Você tem uma estrelinha... Depois, se o cara quiser colocar aqui, ele até coloca pra gente, pra você ver. Ah, o Gabriel consegue tudo. Chama órbita estrela S2. Coloca aí, que é legal pra caramba isso. A estrela tá orbitando. Tá. Só que na hora que você olha, ela tá orbitando nada. Ó, tá vendo? Coloca aqui, acho que tem um vídeo, cara, que é bem legal dela. Aqui, ó. Esse aqui, ó. O de baixo aí, Gabriel. Sei. Ela tá orbitando, só que ela tá orbitando nada, tá? Olha lá. A estrela tá orbitando, isso aí são estrelas, as trajetórias das estrelas no centro da galáxia. Olha a estrela lá, ó. Tá vendo? Uhum. Muito rápida. Ó, ficou rápida. Só que o que ela tá orbitando? Nada. É um vazio. O que é esse vazio? Um buraco. É o buraco negro. Que a gente não vê ele, entendeu? Uhum. A gente só vê o efeito gravitacional dele. Cara, isso. isso é muita loucura, velho. Aí, ó. Tá vendo? Mas não tem só essa estrela também orbitando Tem ele. várias. Tem várias. Tem várias. É que essa aí é famosa porque ela passa muito perto do buraco negro, entendeu? Mas então foi assim que a gente descobriu. Tá. E aí, nas outras galáxias, acontece a mesma coisa. Aí, vamos lá. O buraco negro, ele tá ali. Se algo passar, atravessar uma linha que chama horizonte de eventos, não tem mais volta. Tá? A estrela, ela continua orbitando. Você viu que ela não foi engolida ainda. Uhum. Mas se por acaso a órbita dela for perturbada por alguma coisa que passar perto dela e ela cruzar o horizonte de eventos, ela vai ser engolida pelo buraco negro. E o que acontece? Vai desaparecer. Ela é engolida. Beleza? Tá. Ela passa a compor a massa também do buraco negro. Isso. Passa a compor ali. Mas ela desapareceu. Passou o horizonte de eventos, ela desapareceu. Beleza? Muito bem. Existem buracos negros em galáxias que eles estão comendo, vamos dizer assim, muita coisa.
tem muita coisa que tá caindo nesse horizonte de eventos dele. Muita coisa mesmo, porque galáxias são maiores, são mais agitadas e tal. Então, cai uma nuvem de poeira, cai uma nuvem de gás, cai uma estrela, cai outra coisa, vai caindo um monte de coisa. Começa a cair tanta coisa que o buraco negro, ele meio que não dá conta de comer tudo ao mesmo tempo. Então tem parte desse material que não vai cair, que vai ficar orbitando o buraco negro, igual a estrela que ficou. Entendi. Entendeu? Quando isso acontece e é muito material, cria-se ao redor do buraco negro um negócio chamado disco de acreção. É o nome desse disco. Ele cria assim, ele fica bonitão ali. Tá? Aquela famosa foto, imagem. Exatamente. Que é a coisa mais linda É isso aí. possível. Então cria aquele disco lá. E esse disco, ele emite radiação em comprimentos de onda lá do espectro, lembra do espectro que eu falei? Lá na casa do raio-x, ondas de rádio, coisa muito energética. Então, com um telescópio óptico de espelho, a gente não consegue ver. Mas com uma antena de ondas de rádio, a gente consegue. E traduzindo uma imagem que seja visível. Exatamente. Caralho. Então ninguém apontou de fato o telescópio e viu aquilo. Nós apontamos várias antenas e vimos aquilo. Mas mesmo assim tu não vê. Tipo, tu... Não, o buraco negro não. Nunca. O que você tá vendo é o disco de acreção dele. Mas tipo, tu interpreta o que tá em volta. Isso. Vamos dizer assim. Isso aí. Exatamente. E aí, quando o cara descobriu isso, eles começaram a apontar para várias galáxias e eles começaram a ver esses raios-x vindo do centro da galáxia. E aí o raio-x, ele tem uma certa energia lá, que quando você faz as contas, você fala que é um buraco negro. Você consegue calcular a massa e tudo. Então foi assim que a gente descobriu. E tem infinitos também, como tudo no universo. Buracos negros é o seguinte, os astrônomos, né, e os físicos e tal, eles estimam que no centro de todas as grandes galáxias tem um buraco negro. Tá. Não são todas que tem, não. E por que eles, assim, eles têm essa capacidade de digestão, vamos dizer assim, que são as coisas que eles estão engolindo, eles estão sempre engolindo coisas, mas eles não estão dando conta. Mas à medida que eles vão engolindo coisas, eles vão aumentando a própria massa. Isso. E se eles aumentam a própria massa, eles vão ter mais capacidade de digestão, vou botar entre aspas. Meio que eles vão crescendo, né? Vão crescendo. Então a tendência é, num tempo infinito, eles engolirem tudo. Seria num tempo infinito, né? Então a gente não sabe se eles podem engolir tudo, né? Mas é a tendência, tipo, sei lá, daqui 1000 anos os buracos negros vão ter engolido mais. Pode ser que ele limpe uma região ali e depois as coisas não caiam mais nele, entendeu? Entendi. Porque só cai se você cruzar o horizonte de eventos. A estrelinha lá, tá lá orbitando. Normal. Aquela ali tá no limitex ali. Ela tá, tipo... tá no limite. Mas ela não chegou no horizonte de eventos. Ela pode ficar ali até o infinito, entendeu? E o buraco negro nunca engolir ela. Porque o buraco negro não é um ralo que as coisas vão caindo. Só cai depois que você passa o horizonte de eventos. Aí não tem mais volta. Como é que se calcula a distância desse horizonte de eventos? É foda. É foda. Mas tem, tipo, é calculável. Eles sabem onde que é. Eles sabem, tipo, vamos... Se tu tem uma bolinha de gude aqui, tu não pode chegar a 30 km dessa bolinha de gude, senão fudeu. Isso aí foi um amigo do Einstein que calculou. Aliás, é uma história muito legal, porque o Einstein, ele fez a teoria da relatividade e várias outras pessoas estavam trabalhando naquilo ali também. Um desses caras é um nome muito complicado, chama Schwarzschild. Ele calculou o horizonte de eventos. Chama até raio. O horizonte de eventos é o nome popular dele e o nome científico é raio de Schwarzschild. Entendeu? E aí você calcula. Você pega as equações do Einstein lá, para um buraco negro de tantos milhões de vezes a massa do Sol, o horizonte de eventos é de tanto tamanho. Do outro é tanto. E aí você vai calculando. E testaram se esse cara tá certo? Testaram. Não. Testaram. Como que testa isso? Observando. Vendo, tipo, o objeto chegou tão próximo, deu merda. Porque hoje a gente já observa objetos sendo engolidos pelo buraco negro. Isso é legal pra caramba. Cara, é muito legal a astronomia, velho. Aí esse efeito aí chama efeito de ruptura de maré. Você tem um buraco negro, você tem a estrela aqui. Imagina aquela estrelinha lá. Vamos supor que alguma coisa, uma outra estrela, perturbou a órbita dela. E ela encostou no horizonte de eventos. Ela é engolida. Só que ela não é engolida direto. Ela é puxada, ela é espaguetificada, que chama.
tipo, se desintegra? Ela é engolida igual um espaguete. Ah, ela vai sendo... Exatamente. Entendi. Ela vai espiralando ali até... E quando acontece isso, e você tá observando o buraco negro com o espectro, tudo é espectro na astronomia, tá? Tá. Pouca coisa é imagem, tudo é espectro. No espectro você vê um pico gigante assim. Aquele pico quer dizer o momento que a estrela foi engolida. Então hoje a gente já observa estrelas sendo devoradas por buraco negro. O tempo todo. O tempo todo não, mas observa algum. Porque a taxa de alimentação do buraco negro, ela... Aí entra o negócio de tempo, né? Igual a gente tava falando, né? Então, por exemplo, o nosso aqui da nossa galáxia, a estimativa é que ele engula uma massa solar a cada 10 mil anos. Essa seria a alimentação dele. Tá. Entendeu? Não é tanto. Não é tanto. É, Só que... Tô perdendo a humildade aqui com o universo, tô ficando mal de vida. Tem buracos negros que a taxa de alimentação deles é muito maior, entendeu? Tá. Sei lá, uma massa solar a cada 500 anos, 1000 anos, 800 anos, coisa do tipo. Como que a vida se comporta perto de um buraco negro? Cara, você estando fora do horizonte de eventos, tá tudo bem. Mesma coisa que... Só que é relativístico. Tá, por causa da grande massa dele. O tempo vai passar diferente. Vai passar mais rápido. É o filme lá, o Interestelar. Quando eles descem e vão no planeta de Miller. Posso te contar uma coisa? Eu não assisti Interestelar ainda. Sabe por quê? Assista hoje. Mas eu vou te dizer por quê. Porque eu tenho certeza que eu vou amar. E sabe quando tu sabe que tu vai amar uma coisa e tu tá, tipo, guardando ela pra um momento especial? Assista várias vezes. Assista todo mês, cara. É bom demais.